Então vamos trabalhar aqui no nosso Actions. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou remover isso. A gente vai utilizar aqui a nossa Action, que nada mais vai ser do que um parâmetro aí que a gente vai estar recebendo do URL. Então aqui vai ser a request, URL, query, get, e aqui a gente vai receber a nossa Action. Então vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um switch em Action. E aqui a gente vai ter alguns casos. O primeiro aqui a gente vai chamar que vai ser create. Então a gente vai criar uma task. Então aqui vou colocar aqui de byte por hora. Create. Aqui a gente vai ter outro case. Complete. Então vamos sempre voltar aqui, pegar isso e aqui a gente vai ter o nosso default. Então aqui chamado de default, que é aqui onde a gente vai estar listando as nossas tasks. Então, vamos voltar aqui, vamos executar novamente a nossa aplicação. Vou pegar aqui o browser. Aqui a gente tem o default, mas se a gente vier aqui, por exemplo, action igual a complete, ele colocou create aqui, porque eu não alterei, então complete, inicializar a nossa aplicação. Então vamos recarregar aqui complete, aqui vai ser create, que a gente tem create, caso seja algum que a gente não saiba, sempre vai ser aqui default, tá bom? Então vamos estar trabalhando aqui com essa estratégia que caso a gente queira criar, a gente cria através desse parâmetro. Se a gente quiser, na verdade, finalizar aquela tarefa que a gente criou, a gente utiliza aqui o complete. E caso contrário, a gente quer apenas listar todos esses itens. Então vamos criar aqui o nosso método responsável por criar uma task. Então, chama aqui task, aqui vai ter tasks. E aqui a gente não vai exportar ele, então ele fica disponível apenas para o nosso pacote. Então aqui eu vou chamar de create. Aqui a gente vai ter também o nosso HTTP response writer. Aqui a gente vai ter um ponteiro para a nossa request. E aqui onde a gente vai estar trabalhando. Então, nesse caso, o que a gente quer fazer aqui? Quando a gente receber, tá, uma chamada aqui para esse endpoint, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro ponto, a gente vai verificar if request method for igual aqui http method. A gente pode utilizar aqui essas constantes que o Go oferece aqui para a gente. Inclusive, é indicado, então a gente está utilizando para garantir uma compatibilidade maior entre aplicações e pessoas que forem trabalhar com a gente. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? O primeiro ponto que a gente tem que fazer aqui é receber essa informação. Então, a gente vai ter um title que vai estar no formulário. E esse title a gente vai trabalhar aqui com ele. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui o parse do nosso formulário. Então, if error aqui vai ser r.parseForm. Erro foi diferente de nulo. Então aqui nesse ponto a gente teve um problema, vamos retornar aqui. O que a gente vai fazer aqui para retornar? Vou fazer assim, vou colocar um log aqui. Println, aqui a gente vai ter um erro, caso a gente tenha algo, a gente consiga visualizar no nosso console. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um http.error. A gente vai reescrever aqui no nosso response writer. E logo aqui a gente tem uma string e um code. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente poderia escrever, por exemplo, aqui internal error, internal server error. Só que o Go ele oferece aqui uma possibilidade para a gente que eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter aqui o nosso code que vai ser HTTP, vamos utilizar aqui as constantes da HTTP. Então, internal server error, a gente tem aqui que é o terceiro parâmetro ó, que ele recebe, mas aqui a gente também pode utilizar esse helper aqui, que é o status text, que aqui a gente passa o code e ele vai escrever aqui para a gente, ó, utilizando aqui, ó, ele tem um switch, então ele vai escrever aí de acordo com os códigos que a gente tem aqui, ok? Então, após fazer isso, a gente precisa retornar aqui para a execução da nossa função não continuar. Dando tudo certo, o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto aqui, a gente vai precisar importar uma biblioteca aqui, que é aquela do GoUID, que a gente vai estar utilizando mais aqui abaixo. Então, vou vir aqui e vou fazer o seguinte, a gente precisa escrever
no nosso repositório. Então a gente vai utilizar o put. Então vamos vir aqui, o que é que eu vou fazer? Vai ser t.taskRepository put. E aqui a gente vai receber uma task. Então vamos colocar aqui a nossa task. Então entities task. Aqui dentro a gente vai ter um ID, como a gente já sabe. E esse ID aqui, ó, vamos utilizar aqui, ó, o UID do Google.newString. E já no caso do título, aqui o title, vamos utilizar o título que a gente recebeu aqui pelo formulário. Então, r.formValue, a gente vai chamar de title. E aqui a gente já está inserindo, então mais abaixo, o que a gente vai fazer aqui? Vou utilizar um HTTP redirect. E aqui a gente vai retornar então o nosso response writer. Aqui a gente vai ter o nosso URL. Então o nosso URL que a gente vai simplesmente mandar de volta aqui para tasks. E aqui vai ser um http.statusFound, que aí o navegador vai fazer esse redirecionamento automático aí para a gente, tá bom? Então, só recapitulando aqui, a gente tem essa chamada aqui de post. A gente cria aqui a nossa task e adiciona ela dentro do nosso repository. Então, vou voltar aqui e vamos utilizar o nosso create. Então, aqui o nosso response writer e aqui o nosso HTTP request. Avançando aqui, vamos fazer logo a implementação do complete. Então, vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Então, posso até vir aqui para a gente ganhar tempo. Vou vir aqui e nesse caso aqui vai ser complete. Vamos fechar aqui a chave e simplesmente nesse caso a gente vai chamar aqui o nosso repository, delete, e aqui a gente vai passar o ID que a gente vai receber por parâmetro. Então aqui no nosso request, a gente vai ter aqui o URL, ponto, igual a gente fez acima, query, e aqui o get. E nesse caso, a gente vai passar adicionalmente a action um ID. Fazer igual a gente fez em cima, um redirect. Aqui response writer, aqui vai ser também tasks. E aqui status found. Vamos voltar e adicionar aqui o nosso complete dentro do nosso método de actions. Então vamos criar agora aqui o nosso default. Então o que é que eu vou fazer? Vou criar aqui, pegar aqui rapidamente, vou até adicionar aqui em cima, aqui pra gente, para ser mais rápido. E aqui eu vou chamar, por exemplo, aqui, vou chamar de index. Vai ser a nossa página inicial. Então o que é que a gente precisa fazer aqui? Primeiro ponto, a gente precisa daqueles arquivos que a gente tem. Então a gente vai ter aqui um array. Então o que é que eu vou ter aqui? Eu tenho o nosso layout. Então ele está dentro do internal. Aqui ele vai ter views layout.template.html. E aqui a gente vai ter um outro que vai ficar aqui dentro de tasks, que vai ser o nosso index. Então a gente vai precisar, na verdade, manipular esses arquivos e fazer o parsing deles. Então para isso a gente vai utilizar aqui o nosso template set. Então aqui a gente vai utilizar aqui o template. Nesse caso aqui vai ser do HTML. Então parse files. O que a gente recebe aqui? Pode observar que é uma função variada, que aqui a gente pode estar passando os nossos arquivos, que é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vai chamar views e vai passar ele aqui para a nossa função de parse files. Então vamos fazer aquela verificação. Se erro aqui for diferente de new, a gente aqui vai logar mais uma vez o problema que aconteceu. Vamos vir aqui um print ln, vamos colocar aqui o erro. E aqui vamos trabalhar de forma similar à que a gente fez no outro método create. Então aqui a gente utilizou, por exemplo, posso até colocar aqui HTTP internal server error. Aqui vai ser um HTTP error que a gente já retorna aqui. Então temos o nosso writer. Aqui a gente vai ter o nosso erro, que nesse caso aqui vamos utilizar esse helper do status text.
e aqui o nosso code. Então agora a gente precisa executar esse template. Então aqui a gente vai ter o nosso tasks, que vai ser aqui repository get, que aqui a gente vai ter todas as nossas tasks, um error, ts nosso template set execute template, aqui a gente vai ter o nosso writer, que nesse caso aqui vai ser o nosso response writer, que ele implementa essa interface, IO writer, e aqui a gente vai ter o nosso template base, que eu vou chamar aqui de layout, e a gente vai ter as nossas tasks, que são aqui os dados que a gente vai passar para o nosso template. Então, se erro for diferente de new, aqui ficou faltando o if, então a gente vai utilizar aqui a mesma abordagem, aqui internal error, aqui http.error, writer, aqui http.text. Tem o status e aqui a gente tem o nosso code. A gente ainda não tem aqui o layout. Vamos fazer isso aqui agora. Então vamos aqui para o nosso layout. O que a gente vai fazer aqui? Onde a gente já tem uns to-dos. Primeiro ponto, define layout. Vamos definir aqui no nosso layout, que foi inclusive o que a gente adicionou lá como a base. Então aqui vai ser o end. E aqui a gente vai utilizar um template, que nesse caso aqui a gente vai estar utilizando content. E aqui vamos passar o contexto. Então, de acordo com aqueles dados que estão sendo passados lá no template, no momento que a gente executa, eles vão estar aqui no nosso contexto, tá bom? Estando dentro do contexto agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa vir aqui agora, vamos fazer parecido aqui, define, aqui a gente vai ter o nosso content, vamos vir aqui, remover isso aqui, então a gente inicia, né? Iniciou o bloco, a gente fecha aqui o bloco. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Ficar melhor. Então, a gente vai ter aqui temos dois to-dos. Então, aqui a gente abre e fecha. Aqui a gente tem outros to-dos. Então, o primeiro que a gente vai fazer aqui é utilizar o range. Vamos iterar naquele contexto. Então, isso a gente vai fazer aqui o range no ponto. E aqui a gente faz o end dele. Então aqui a gente vai ter o nosso title. Aqui vamos ter o nosso tasks. Aqui a gente vai ter uma action que vai ser igual a complete. E a gente vai ter aqui o nosso ID, que é o que a gente recebe lá por parâmetro. Então, ID igual a ID. Mas aqui embaixo, a gente vai ter também uma action aqui para tasks. E nesse caso, o action vai ser create. Então, quando a gente quiser criar, a gente passa aqui o post, como a gente definiu lá. Aqui a gente vai ter o nosso input, que tem o nome aqui de title. E vamos então chamar no nosso handler. Subir aqui, vou remover aqui então t.index e aqui temos o nosso request. Então vamos verificar como é que está a nossa aplicação. Vou vir aqui, go run cmd web main.go. Então a nossa aplicação está executando. Vou pegar aqui o navegador. Aqui a gente tem o nosso tasks. E o que eu vou fazer aqui? Vou adicionar uma tarefa. Aqui é a AA, apenas para a gente estar ilustrando aqui que ele já está armazenando e essas informações estão em memória. Vou colocar aqui CCC. E aqui a gente tem a nossa lista. A gente pode remover, mas antes de remover eu quero mostrar um comportamento importante aqui quando a gente está trabalhando com mapas, que é o que a gente está fazendo aqui para armazenar essas informações. Eu vou recarregar algumas vezes aqui o navegador. E se você observar, a ordem aqui ela está alterando. Por que isso? Na verdade, isso já é esperado. Quando a gente está trabalhando com mapas, a ordem não é garantida, diferentemente de quando a gente está trabalhando com arrays. Então vamos fazer aqui um teste. Eu vou remover aqui um desses itens, por exemplo, esse CCC. Vou clicar aqui em Done.
e a gente já não tem mais esse item aqui na nossa lista de tarefas. Então, a gente concluiu aí com sucesso a criação dessa nossa aplicação de tasks que utiliza aí Golang Mutex para a gente fazer justamente essa interação aí com o nosso banco de dados em memória que a gente criou, e também templates para estar criando aplicações web dinâmicas. Se gostou, se inscreve no canal, comenta no vídeo, é extremamente importante aqui para saber o que é que vocês estão gostando, o que é que vocês estão procurando, para eu estar criando um conteúdo cada vez mais personalizado aí para todo mundo. Então, se gostou, mais uma vez, deixa o like e te espero no próximo vídeo.